justamente a questão das cotas, eu acho. A gente pode tanto abordar rapidinho aí a questão tanto das cotas para o PCD, pessoa com deficiência, quanto as cotas raciais. Você acha que, assim, para o PCD, eu acho que todo mundo entende. Todo mundo fala assim, tranquilo, concordo, porque tem que dar acesso mesmo. Para racial, sempre é colocado esse tema de... não devia existir, devia ser socioeconômico. Enfim... Sim, Comenta um pouquinho isso pra gente ver. E aí, acho que a premissa é a gente pensar o Brasil. Né? A gente não teve, até o presente momento, né? Enfim, isso é muito recente, essa discussão sobre raça, sobre cor, né? Sobre etnia, né? Enfim, as terminologias que as pessoas utilizam. Mas a gente nunca teve isso, então isso é muito recente, muito novo mesmo pra gente. A gente só vai ter, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, nos anos 90, que é o primeiro presidente do Brasil que vai reconhecer que a gente tinha problema racial. Porque até então a discussão era, não, nosso problema é social, né? A democracia racial nesse país e tal. Então, só depois dos anos 2000, quando tem a Conferência de Durban, que o Brasil vai para lá, para a África do Sul, que leva as pautas. Então a gente está falando de 20 anos só. Que a gente começa a engatinhar, falar sobre isso de uma forma... Mas aí os ataques vêm, obviamente, né? Por quê? Porque a gente não teve essa discussão, porque a gente não traz a história, porque a gente não tem esse entendimento, essa compreensão, porque o nosso olhar é muito reduzido, é só da nossa existência aqui. Então daí quando eu olho, eu vejo, poxa, aqui tá o preto junto comigo, e poxa, tá todo mundo aqui, eu sou pobre também, eu sou branco, eu tô aqui, e por que cota para ele e não para mim? Mas se a gente pensar essa estrutura toda, dessas vantagens que a gente já falou da estrutura, né? Se a gente pensar, por exemplo... E aí eu vou citar novamente a Lia. A Lia tem um livro fantástico chamado Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo. Olha, que é um estudo sobre branquitude. O meu mestrado foi em branquitude também. Que legal. E a Lia tem um relato que ela traz justamente para trazer esse ponto de discussão, que é, mas o branco pobre se ferra igual o preto pobre. E aí, por que o branco pobre não vai ter uma cota... Mas o branco pobre tem uma cota, porque se ele é pobre, ele tem a cota social. Tá ali. Né? Tem a cota social, tá junto. Mas só que se eu pegar o branco e o preto, lá na favela, estamos lá na periferia, estamos nas mesmas condições de pobreza e tal. Quando o branco pobre ele olha para a mídia, ele vê dezenas de atores, de mocinhos, de galãs, de jornalistas, de políticos que se parecem com ele. A referência dele de olhar e de sonhar que ele pode ser um presidente, que ele pode ser um deputado, que ele pode ser um ator de novela, que ele pode ser o modelo, que, pô, o cara que foi encontrado na rua e que era um bonitão lá do sul, olho azul, isso é um padrão de beleza. Mendigato, né? Isso, mendigato, era isso, né? É um padrão de beleza. Isso tem a ver com o reconhecimento, com a representatividade. Isso trabalha o emocional da pessoa. Isso motiva essa pessoa. Quando o negro olha, ele não vê isso. Na verdade, ele vê o contrário. Quando ele vê ele representado, na maioria deles são papéis pejorativos, uma relação, né, com o negativo. Ele não vê a representação dele em todas as esferas. Tem um sociólogo estadunidense chamado Jonathan Crane, e ele tem uma pesquisa e que ele diz o seguinte, é de 91, antiga, mas ele diz o seguinte, que um grupo social ele precisa ter um mínimo de representatividade em todas as esferas da sociedade. Ele dá inclusive percentual. E ele vai dizer, se esse percentual está abaixo disso, esse grupo entra em adoecimento psicossocial. Olha só. Então aí ele vai ter evasão escolar. Por quê? Porque ele pega os livros didáticos não representam ele, mostram ele de forma pejorativa, o professor despreza ele olha para a história e a história só aparece a história dos negros em situações complicadas, negativas. Que motivação ele tem para ficar naquela escola, naquele ambiente? Né? A polícia persegue ele não tem espaço na sociedade. Então ele se sabota. Por quê? Porque o mundo está dizendo para ele, não é o seu lugar, não é aqui. Então, a Lia, no livro, ela encontra um cara que vive em situação de rua, um loiro, de olho azul, e ela pergunta para ele, cara, você tá ferrado igual aos outros, não nesses termos, obviamente, né? Mas ela diz, cara, sua situação é igual dos caras. Você vê vantagem em ser branco?
E ele fala, eu vejo. No final do dia, quando eu volto com os meus amigos, que são todos pretos, eu consegui mais dinheiro de esmola. Uau. A polícia, quando dá batida, onde a gente tá, bate nos caras e fala, o que você tá fazendo com esses caras aqui? Quando eu entro no shopping e uso o banheiro dos meus amigos, o segurança não deixa eles entrar. Então, é sobre isso quando a gente fala... Pô, mas por que cota para preto? Porque a estrutura é tão nefasta que até na condição mais degradante da condição humana, se você é branco, você ainda tem vantagem. Estou falando no Brasil. Brasil, Estados Unidos, sociedades onde os negros estão inseridos, você ainda tem vantagem. Estou falando da China, que, né, os outros grupos. Mas aqui você tem vantagem. Né? Estudos da branquitude, eu acho que vale a pena. Né? Ali a sumidade... Anotado, né? Já. A segunda geração aí dos estudos de branquitude, antes precursor é a Cida Bento, né? E tem um documento, um programa que a Canal Cultura fez, muito bacana, que foi a curadoria da Lia, com a Karen, que era a jornalista, e foi um especial, acho que com 15 pesquisadores que estudam branquitude no Brasil. Vale muito a pena, depois eu passo o link para vocês. E eu fui escolhido para participar. Parabéns, cada um falando sobre a sua pesquisa. E a Lia é fantástica, o material dela é incrível. E eu acho que retrata bem isso que você traz. Porque é isso. É por isso que tem. Porque mesmo na pior situação, o branco ainda vai ter essa vantagem. Porque ele tem ainda esse olhar de referência, de não, eu posso chegar, eu estou vendo os meus ali, então é o meu lugar também. Eu caibo naquele espaço, eu me encaixo ali. Para um negro, mesmo às vezes ele vindo de uma classe alta, de classe média, quando ele entrar em alguns espaços, ele fala assim, caraca, esse espaço aqui só tem eu, só estou sozinho aqui, não é para mim, eu estou me sentindo mal, estão me olhando, sou o único preto, sou o único preto aqui, estão falando coisa, poxa, é isso, né? É um processo que você não consegue trazer ali, mas que está acontecendo, né? A estrutura do racismo, né? Ela é nefasta nesse